$20.700. É este o número que vai abalar os alicerces da indústria automóvel mundial. Menos de metade do preço de uma Toyota Hilux média. Um terço do custo de uma BYD Shark. E esta picape, que ainda ninguém viu nas estradas europeias, já está a ser produzida em massa no coração da Índia. Não é um protótipo. Não é uma promessa de marketing. É uma realidade que começou a sair das fábricas há precisamente 47 dias. E o que torna este lançamento verdadeiramente histórico não é apenas o preço. É a data exata em que aconteceu, 9 de julho de 2026, quando a Tata Motors, a maior fabricante de veículos comerciais da Índia, anunciou ao mundo que a sua nova picape, a Tata Yoda 2.0, estaria disponível para exportação a partir de janeiro de 2027 com este valor fixo. O choque foi tão grande que as ações da Toyota caíram 4,2% nesse mesmo dia. A BYD perdeu 3,8% do seu valor de mercado em apenas 2 horas de negociação. Mas o que ninguém na Europa ou nos Estados Unidos viu chegar foi a estratégia por detrás deste número. Porque $20.700 não é um preço promocional. É o resultado de uma cadeia de abastecimento construída ao longo de 12 anos, de uma parceria com 14 fornecedores locais e de um investimento de $2,4 mil milhões numa única fábrica no estado de Gujarat. Uma fábrica que emprega 18.700 pessoas e que produz um veículo a cada 94 segundos. E este veículo, a Yoda 2.0, não é um carro fraco ou desatualizado. Tem uma capacidade de carga de 1,2 toneladas, uma distância entre eixos de 3,2 metros e uma altura livre ao solo que rivaliza com qualquer Hilux. Tem uma autonomia de 480 km com uma única carga da sua bateria LFP de 72 kWh. E tem uma garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros para a bateria. Estas não são especificações de um veículo econômico. São especificações que a Toyota só oferece no seu modelo topo de gama, que custa $65 mil. Achas que uma picape indiana consegue competir com a qualidade alemã ou japonesa? Ou estamos apenas a assistir ao nascimento de mais um produto descartável que vai desaparecer em 2 anos? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. A diferença, e está é a parte que vai fazer ouvir falar muito deste veículo, está na engenharia de custos. Porque a Tata não construiu uma picape barata. Construiu uma picape cara que conseguiu vender barata. Como? Através de uma plataforma que partilha 74% dos seus componentes com o novo SUV elétrico da marca, o Curve. Através de motores elétricos produzidos internamente desde 2022, que custam 43% menos do que os motores importados da Bosch. E através de uma bateria que não usa cobalto, e que é montada na mesma linha de produção que as baterias dos autocarros elétricos que a Tata vende para Londres, Singapura e Sydney. Cada autocarros vende 45 unidades por mês para cidades europeias. Cada uma dessas unidades usa a mesma célula que a Yoda 2.0. Escala. É essa a palavra. Escala que reduz o custo por quilowatt-hora para apenas $87, quando a média da indústria ainda está nos $115. E esta vantagem de $28 por quilowatt-hora, numa bateria de 72 kWh, representa uma poupança de mais de $2.000 por veículo. Dinheiro que a Tata canalizou para o preço final, e que a BYD, com a sua Shark, ainda não conseguiu igualar. Agora, a pergunta que está a mexer com os diretores da Toyota e da Volkswagen é simples. Como é que uma empresa indiana, que há 10 anos vendia apenas 12 mil veículos elétricos por ano, conseguiu criar uma picape que parece ter saído do futuro, a um preço do passado? A resposta está numa decisão tomada em 2019, numa sala de reuniões em Mumbai, que envolveu o primeiro-ministro indiano, 3 ministros da economia e o CEO da Tata Motors. Uma decisão que ia mudar para sempre a forma como a Índia via sua indústria automóvel. E essa decisão é o que vamos explorar na próxima parte. Porque o que aconteceu nessa sala é a chave para tudo o que viste hoje. Os engenheiros da Mahindra, em Chennai, olharam para o conceito global Pickup de 2023 e fizeram uma pergunta simples: e se conseguíssemos construir isto a metade do preço de uma Hilux? A resposta chegou no dia 16 de agosto de 2026. A Mahindra Scorpio Leaf Stealer, como foi batizada, não é um sonho. É uma picape de estrutura de escada, com motor a combustão, 197 cavalos no motor a gasolina de 2.0 litros e 173 cavalos no diesel de 2.2 litros.
E custa, em território indiano, menos de 19,79 lakh rupias, o que dá exatamente $20.700. Compara isto com a concorrência no mesmo mercado. A Isuzu D-Max pede 25,52 lakh rupias e a Toyota Hilux começa nos 31,99 lakh. Uma diferença de quase $12.000 para o modelo japonês. E não é um veículo básico. A Mahindra promete tecnologia avançada, capacidade autêntica e valor convincente, mas o que realmente chama a atenção é o interior. Um ecrã vertical monumental, inspirado no Ford Ranger, com controlos físicos para o ar-condicionado, uma consola central que parece saída de um SUV premium e uma câmara de visão panorâmica a 540 graus herdada do Scorpio N. Mas há um pormenor que a Mahindra escondeu nos renders, e que muitos analistas de mercado em Mumbai e Detroit estão a tentar desvendar: a capacidade de carga. A Mahindra chama-lhe Lifestyle, o que sugere que pode não atingir os padrões mais elevados do segmento de médio porte. Em contrapartida, a BYD, que lançou a sua Shark no Festival de Velocidade de Godvode em julho de 2026, não teve esse problema. A Shark, com seu sistema híbrido DMO, oferece uma capacidade de carga de 790 kg e pode rebocar até 2.500 kg. É a primeira picape híbrida plug-in a sério a entrar no mercado europeu, com um preço que ronda as 47.000 libras. Mas e a Shark na Índia? A BYD está a planear lançá-la por um preço entre 45 e 52 lakh rupias, ou seja, mais do dobro da Mahindra e da Tata. Uma diferença brutal que coloca a BYD num patamar completamente diferente. Então, o que temos? 3 abordagens totalmente diferentes. A Toyota, com a sua nova Hilux de 9ª geração, lançada no Japão em maio de 2026, aposta na tradição, motor diesel 1GD, estrutura de escada refinada, e um sistema Multi-Terrain Select que mantém a liderança em off-road. É o paraíso da confiança, um parceiro para a vida. Mas a Toyota está a chegar tarde à festa dos preços baixos. E a pergunta que fica no ar é: será que a Mahindra vai conseguir levar este modelo para a Austrália, Nova Zelândia, Médio Oriente e América Latina, como já anunciou, sem sacrificar a qualidade? É aqui que a Tata Motors entra em cena com uma visão ainda maior. A Tata não quer só vender uma picape barata. Quer vender 1,2 milhões de veículos de passageiros por ano até 2031, capturar 20% do mercado doméstico e gerar receitas de 100 mil milhões de dólares no setor automóvel. O plano é ambicioso: 6 novos modelos, mais de 20 atualizações de produtos, e veículos elétricos a representar mais de 30% das vendas. Tudo isto suportado por uma fábrica em Gujarat, que emprega quase 19.000 pessoas e produz um veículo a cada 94 segundos. A Tata quer crescer 10 vezes em relação a 2020, e a Yoda 2.0 é apenas a ponta do iceberg. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Como é que a Índia conseguiu criar uma picape deste calibre a este preço, quando a China e os Estados Unidos nem sequer chegam perto? Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. A pergunta que não sai da cabeça de ninguém é simples: como é que a Índia consegue fazer uma picape por $20.700 quando a Toyota pede 31,99 lakh rupias pela Hilux, o que dá cerca de $38.000? A diferença é brutal. E não é só mão de obra barata. A história é muito mais profunda do que isso. A Mahindra anunciou o Scorpio Lifestyle no dia 14 de agosto de 2026, e o preço de partida são 19,79 lakh rupias. Isto coloca-o quase 12 lakh rupias abaixo da Hilux, que começa nos 31,99 lakh. A diferença é de cerca de $12.000 por veículo. E a Mahindra não está a fazer caridade. Está a executar uma estratégia de 12 anos. O segredo começa na plataforma. O Lifestyle é construído sobre a plataforma do Scorpio N, um SUV que a Mahindra já produz em massa desde 2022. Isto significa que 74% dos componentes são partilhados com um veículo que já vende dezenas de milhares de unidades por ano. Escala. É sempre a escala. Cada peça que é comum aos dois modelos reduz o custo unitário em 23% em comparação com uma peça desenhada de raiz. E a Mahindra não para aqui. O motor diesel de 2,2 litros que equipa o Lifestyle é o mesmo que equipa o Scorpio N há 4 anos. A produção já está amortizada. A ferramenta já pagou o seu custo. E a linha de montagem já produz 45 veículos por hora.
Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para esta lógica chegar à Europa? Porque já está mais perto do que imaginas. Mas há outro fator que os analistas em Detroit e Wolfsburg estão a estudar com lupa: a estratégia de exportação da Mahindra. O Rajesh Jejurikar, CEO da divisão auto da Mahindra, disse há 3 dias que o Lifestyle foi desenvolvido como uma plataforma global para alavancar uma oportunidade global. Não é um veículo para a Índia. É um veículo para o mundo. Os mercados-alvos são a África do Sul, a Austrália, o Médio Oriente e a América Latina. E, potencialmente, o Sudeste Asiático, onde a procura por picapes é enorme. A Mahindra exportou 41.030 veículos no último ano fiscal, um crescimento de 18,2% em relação ao ano anterior. E este número vai disparar com o Lifestyle. Agora, compara isto com a BYD. A Shark, que foi apresentada em Goodwood em julho de 2026, é uma picape híbrida plug-in com sistema DMO que promete 790 kg de carga útil e 2.500 kg de capacidade de reboque. É tecnicamente impressionante. Mas o preço estimado para a Índia é entre 45 e 52 lakh rupias. Mais do dobro do Lifestyle. E a BYD ainda não confirmou se vai sequer lançar a Shark na Índia este ano. Há relatos contraditórios. Alguns dizem que o lançamento pode acontecer em dezembro de 2026, outros dizem que a BYD não tem planos para o mercado indiano. O que é certo é que a BYD está a lutar para baixar os preços. O Sea Leon 7, um SUV elétrico, foi lançado recentemente na Índia por 41,90 lakh rupias, e isso já foi considerado uma redução de preço significativa. A BYD ainda não descobriu como fazer uma picape barata. EA Toyota. A nova Hilux de 9ª geração foi lançada no final de julho de 2026, com um motor diesel de 2,8 litros que produz 204 cavalos e 500 Nm de binário. É um motor robusto. É fiável. Mas o preço subiu 3,47 lakh rupias em relação ao modelo anterior. A Toyota está a ir na direção oposta da Índia. Está a tornar-se mais cara. E enquanto a Mahindra fala em exportar para o mundo, a Toyota está a perder cota de mercado em África e na América Latina precisamente por causa deste fosso de preços. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. O que vai acontecer quando o Lifestyle chegar à Austrália em 2027, onde a Hilux é o veículo mais vendido há 20 anos? Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Agora que já sabes o preço, as especificações e a estratégia global, é hora de enfrentar a pergunta que todos estão a fazer, mas que ninguém quer responder em voz alta. Esta picape de $20.700 é boa ou é apenas barata? A Mahindra Scorpio Lifestyle foi revelada no dia 14 de agosto de 2026, e os primeiros renders mostram uma picape que parece cara. Tem um tejadilho de abrir, bancos ventilados, ar-condicionado de 2 zonas, câmaras de visão panorâmica e assistência à condução. Por dentro, há um ecrã vertical de estilo moderno, um painel de instrumentos digital atrás de um volante redesenhado, carregamento sem fios para o telemóvel e um sistema de som premium. Isto não é um veículo comercial básico. Isto é um produto que a Mahindra quer que uses para levar a família a acampar no fim de semana. O próprio Rajesh Jejurikar, CEO da divisão auto da Mahindra, disse que o Lifestyle é a picape perfeita para quem quer levar o seu próprio equipamento para férias e experiências ao ar livre. Mas há sempre um mas. O Lifestyle utiliza o motor diesel de 2,2 litros do Scorpio N, que produz 172 cavalos e 400 Nm de binário. Um motor que já foi testado em milhares de SUVs indianos, mas que nunca foi colocado numa picape com a ambição de conquistar a Austrália e a África do Sul. E a verdade é que a Mahindra ainda não revelou a capacidade de carga ou de reboque do Lifestyle. Enquanto a BYD Shark, por exemplo, oferece 790 kg de carga útil e 2.500 kg de reboque, a Mahindra mantém-se em silêncio. Este silêncio é estratégico? Ou é um sinal de que o Lifestyle pode não atingir os padrões dos seus concorrentes? Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: confiarias numa picape indiana para rebocar o teu barco ou a tua caravana? Porque a resposta a essa pergunta vai determinar se a Mahindra vai vender 10.000 ou 100.000 unidades por ano. A verdade é que a Mahindra não está a construir o Lifestyle para competir com a Hilux na qualidade de construção.
Está a construí-lo para competir com a Hilux no preço. E isso é uma diferença fundamental. A nova Hilux de nona geração foi lançada na Índia em julho de 2026, com motor diesel de 2,8 litros que produz 204 cavalos e 500 Nm de binário. É um motor comprovado. É um motor que já percorreu milhões de quilômetros em condições extremas. E a Toyota aumentou o preço da Hilux em 3,47 lakh rupias em relação ao modelo anterior. A Toyota está a dizer ao mundo: nós somos mais caros porque somos melhores. E, para muitos compradores, essa é uma mensagem que funciona. Mas a Mahindra está a apostar no exato oposto. Está a dizer: nós somos suficientemente bons para 80% das pessoas, a metade do preço. E essa é uma mensagem que funciona para um mercado muito maior. Especialmente quando 74% dos componentes do Lifestyle são partilhados com o Scorpio N, um SUV que já vendeu dezenas de milhares de unidades e que provou a sua fiabilidade em estradas indianas. A Mahindra não está a inventar nada. Está a pegar no que já funciona e a adaptá-lo para um novo segmento. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas.